João capítulo 8, a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus era um frequentador do templo de Deus, erguido por Salomão. Jesus ensinava no templo. Só curiosidade a respeito dos crentes que dizem que nós somos a igreja. Nós somos a igreja espiritual. Todo crente no mundo reunido é a igreja de Cristo. Mas nós devemos também ser igreja local, porque congregar é mandamento. Não é verdade? Nós somos templo do Espírito Santo, mas precisamos ter um templo físico para ali congregar, cumprindo o mandamento de congregar, cumprindo o mandamento onde diz: não deixeis a vossa congregação, né? Não deixe o hábito de congregar. Então você vê muitos crentes aí com essa ideia errada, né? De que não precisa congregar igreja nenhuma, ter o hábito de congregar, de frequentar os cultos, quando o próprio Senhor Jesus tinha o hábito e frequentava o templo e ensinava no templo. E nós vemos também que os apóstolos do Senhor, eles também tinham o hábito de frequentar o templo, e os crentes que vieram se convertendo com a pregação dos apóstolos também frequentavam o templo. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 46. Veja o que diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No capítulo 3, versículo 1 diz, é o episódio da cura de um coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Podemos ver também aqui, só mais um exemplo, para não ficar muito, Atos, capítulo 21, versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então a Bíblia deixa bem claro a necessidade de congregar, porque é mandamento. Que Jesus frequentava o templo. Os crentes, os primeiros crentes frequentavam o templo. Os apóstolos frequentavam o templo, iam lá para orar. E, na verdade, também, quem fica dizendo aí que não precisa congregar é quem não quer congregar. É quem não quer ter um pastor. Não quer se sujeitar à autoridade de um pastor. Não quer ser ovelha, não é ovelha, porque a ovelha conhece a voz do pastor. E a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a vossos pastores, pois velam por vossas almas, como quem há de dar conta delas no dia do juízo, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quem fica com essa conversa aí de que não tem que congregar, não precisa ir em templo, igreja, é quem não quer congregar, quem não quer cumprir mandamento, quem não é ovelha, é quem não obedece a palavra, não segue o evangelho verdadeiro. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E aqui você vê mais um episódio de judeus, né, tentando de alguma forma pegar Jesus, prendê-lo e pará-lo. Diabo tentando parar Jesus a qualquer custo, não é verdade? O diabo sempre vai querer parar aqueles que levam a verdade, ensinam a verdade, transmitem, praticam
praticam a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. E aqui você vê, não é? Que é uma trama dos judeus, e os ensinavam, interromperam o ensinamento de Jesus. Eles não respeitavam o Senhor. Versículo 3: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O interessante nessa passagem é que eles só levam a mulher, não levam o homem. Como uma pessoa comete adultério sozinho? Cadê o homem? Não é verdade? Será que era amigo deles? E olha aí, deixaram o homem de fora? Queriam fazer justiça só com a mulher, castigar a mulher? Levíticos 20:10 deixa bem claro que ambos, tanto a mulher quanto o homem, deveriam ser apedrejados. Está em Levíticos 20:10, Deuteronômio 22:22. Mas aqui você vê esses hipócritas trazendo apenas a mulher. Cadê o homem? Ou era amigo deles, não é verdade? Ou então era só mais uma farsa. E aí você vê a maldade das pessoas para incriminar Jesus. A maldade. Onde as pessoas vão? Até onde o homem, seu coração sujo, consegue ir para incriminar o outro? O que o homem é capaz de fazer? A mentira, a calúnia. E olha, eu falo isso com conhecimento de causa, viu? Como que as pessoas que se dizem ser de Deus são capazes de fazer coisas desse tipo? Mesmo comportamento desses judeus. Na verdade, essa trama, essa mentira, para defamarem Jesus, para pararem o Senhor Jesus. Pergunta continua, cadê o homem? Não é verdade? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi julgada no meio das pessoas, povo e mal. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só a intenção deles, colocar Jesus em uma situação onde de alguma forma ele iria se complicar. Olha a malícia, se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, né, como dizia a lei de Moisés, perderia sua reputação de amigo dos publicanos e dos pecadores. Sem dúvida, o povo o abandonaria e não aceitaria mais a sua mensagem bondosa de perdão, de misericórdia e de compaixão. Mas se dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, estaria transgredindo a lei abertamente e poderia ser preso. Mas o nosso mestre, ele é sábio, ele é a verdadeira sabedoria. Ele sabe todas as coisas. Tudo que ele faz é perfeito e é maravilhoso. Isso diziam eles tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevia com o dedo na terra. O que isso quer dizer? Será que ele estava querendo lembrá-los que ele é Deus, fazendo referência aos 10 mandamentos que foram escritos em pedras pelo dedo de Deus? Será que era isso que Jesus estava querendo transmitir para eles? Na verdade, escrevendo com o dedo em terra? Ou talvez fazendo referência, a Jeremias 17:13, que diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra e não no céu. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Talvez Jesus estava dando essa advertência séria a eles, que o nome deles permaneceriam escritos na terra e jamais alcançariam o céu.
Versículo 7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, pôs-se de pé e disse-lhes. É bonito, é maravilhoso, né? Aqueles homens estavam ali, né? Acusando a mulher, querendo julgá-la, querendo complicar Jesus, fazendo com que ele julgasse a mulher. E ao invés dele julgar a mulher, ele julgou aqueles juízes. Jesus é maravilhoso. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ora, aqueles homens, né, olharam para os seus corações sujos naquela hora. E como dizer que não tem pecado seria heresia diante de Deus, na verdade. Foram julgados pelo Senhor. É o feitiço virando contra o feiticeiro, não é verdade? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus estava defendendo aquela mulher. Interessante, né? Todos nós somos passivos de pecar. Nós não somos pecadores no sentido de que persistimos no mesmo pecado todo dia, todo tempo. Mas nós às vezes erramos, tropeçamos. Nos arrependemos logo em seguida, sim, mas somos passivos de errar sempre. E erramos, cometemos erros. E você vê crente com uma facilidade para julgar o pecado dos outros. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Voltou a escrever na terra. Voltou a afirmar: eu sou Deus, eu dei os mandamentos. E vocês vão morrer na terra, jamais chegarão ao céu. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. É maravilhoso, né? E ele diz: vai-te e não peques mais. Vá em paz, perdoada. Não se deve interpretar esse acontecimento como um exemplo de que Jesus não tratava o pecado com rigor, ou que ele desrespeitava a lei. A Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E um dia ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço por nós. A lei, cumprida também por Jesus, a lei foi dada para revelar o pecado. Romanos fala, né, que a lei foi dada para trazer o conhecimento do pecado. Como saberíamos o que é pecado ou não se Deus não nos mostrasse o que é pecado ou não? Então, na lei, o Senhor nos mostra o que é pecado. E sabendo o que é pecado, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de deixar esse pecado e pedir perdão ao Senhor e sermos perdoados por Ele. A lei revela o pecado e a graça nos perdoa. Quando nos arrependemos, deixamos o pecado e vivemos em obediência à palavra de Deus. Ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas ninguém também foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido de seus pecados. Como? Pela lei, que revela o pecado. E eu repito, antes de haver conversão, a pessoa precisa saber que ela está errada. A pessoa precisa ter a convicção do que é pecado e do que ela faz é pecado. Aí sim, aí há a conversão. E a graça, o perdão de Cristo em sua graça, não é uma desculpa para as pessoas ficarem pecando
pecando. Porque a ordem que Jesus deu à mulher foi bem clara: vai e não peques mais. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus deu. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais. E encerro com o Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus seja louvado. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.